Olá, que mais amigos, tudo bem? Tudo legal? Espero que sim! No vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, eu vou falar sobre alguns erros que eu cometi quando eu vim para a Colômbia e que, se vocês desejam viajar para cá, conhecer, ficar no país, não cometam os mesmos erros que eu. Antes de tudo, curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, porque depois no final você pode se esquecer. Então por isso que eu estou falando agora. Então, depois da vinheta, eu vou contar para vocês os erros que vocês não devem repetir. Roda a vinheta. Pois é, gente, quando nós viajamos, nós sempre pensamos em muitas coisas, são muitas coisas na nossa cabeça que nós temos que pensar. É documentação, é passaporte, é visto, passagem aérea, aeroporto, o que vou levar na mala, o que eu não vou levar, é muita coisa para pensar e acabamos nos esquecendo de algumas coisas que são importantes, mas que por milhares de motivos não lembramos. Então eu vou contar 3 situações que aconteceram comigo que podem ser evitadas porque eram situações importantes. A primeira é o dinheiro. Assim que eu vim para a Colômbia, eu tinha tudo preparado, toda a documentação, lá em 2012 ainda. E eu não quis trocar o meu dinheiro, o real, por pesos colombianos no Brasil. Eu pensei, não, eu não vou ter esse trabalho todo de ter que trocar dinheiro, eu ainda não conheço muito bem o dinheiro, então eu vou esperar chegar no país e lá eu troco. E assim foi que eu cheguei na Colômbia, na cidade de Rio Negro, que tem um aeroporto internacional, para depois descer a Medellín. E na emoção de chegar, de conhecer tudo, eu esqueci de trocar o meu dinheiro. Então, quando eu fui pegar o táxi para poder descer a Medellín, eu só tinha real. Sinceramente, eu esqueci totalmente sobre essa questão. De que nesse país não aceitavam o dinheiro do meu país. Então o que eu fiz? Eu tive que ir caçar uma casa de câmbio com malas em todo o aeroporto, passear por todo o aeroporto procurando uma casa de câmbio para trocar alguns reais por pesos colombianos para poder pagar o táxi para descer para Medellín. Então foi um trabalho ter que passear por todo o aeroporto com mala. Então se vocês vierem para a Colômbia, não se esqueçam de trocar o dinheiro. Não quer trocar tudo no Brasil? Não tem problema, mas ao menos troque uma parte para que você possa pelo menos comprar comida ou para que você possa pagar o transporte. E uma dica é não trocar no aeroporto, porque no aeroporto sempre tem uma taxa muito alta. Então se você tiver a oportunidade de procurar várias casas de câmbio, elas têm várias taxas de troca, de compra e de venda. E aí você escolhe a mais barata. Segundo erro que aconteceu comigo, que eu espero que não aconteça com vocês, foi a tomada. Eu nunca tinha parado para pensar na tomada. Eu pensei que todas as tomadas fossem iguais. Não, na verdade eu sabia que tinham diferenças. Mas eu não pensei, não lembrei de colocar na mala um adaptador ou de saber qual era a tomada utilizada na Colômbia. Então todos os meus aparelhos eletrônicos, telefone, celular, computador, câmera, todos tinham um tipo de tomada, um tipo de conector diferente aos da Colômbia. No Brasil, antigamente, nós tínhamos o de 2, vocês lembram? E depois apareceram os de 3, então os meus eram todos de 3. Na Colômbia também é 3, mas o que acontece? Na Colômbia é um redondo e 2 quadrados, tá vendo? Então essa é a tomada da Colômbia. Então quando eu cheguei, eu não tinha, o meu telefone já tinha descarregado, obviamente, durante toda a viagem de avião, e eu não tive como avisar os meus pais. Eles ficaram bem preocupados porque várias horas eu tinha saído do Brasil e não tinha dado notícia. Então se você vai viajar, você tem que se preocupar em comprar um conector, um adaptador na verdade, para você poder conectar sua tomada. Esse é outro equipamento que eu tenho, é um equipamento brasileiro. Então tem apenas 2 conectores, 2 receptores, e eu tenho esse conector de 2, é um conector que eu comprei aqui numa loja na Colômbia. Eu conecto nele e ainda que na Colômbia a tomada seja de 3, ele funciona porque são 2. Porque na Colômbia são 2 quadrados e um redondo. Então esses 2 quadrados entram na tomada. Então vai viajar, não se esqueça do conector, do adaptador na verdade. Bom, e o terceiro e último erro que eu cometi foi a questão da saúde.
Quando eu vim para a Colômbia, eu vim apenas por 6 meses, então eu tinha um seguro de viagem internacional do Banco do Brasil, que era muito bom, mas depois, quando eu decidi ficar na Colômbia, o governo colombiano obriga você a pagar a saúde, então você tem que cancelar o seu seguro de saúde e pagar a saúde colombiana. E eu nunca gostei de pagar a saúde, já comentei em outros vídeos que esse é o meu maior problema na Colômbia, a questão da saúde, ter que ficar pagando isso, e é uma saúde cara, que são quase R$200 por mês, e eu nunca utilizei. Por quê? Porque primeiro eu tinha muitos amigos, eu ainda tenho muitos amigos médicos, e qualquer problema que eu tinha, eles me ajudavam. Então eu acabei me mal acostumando em não utilizar essa saúde e em nem saber como funciona. Então, uma vez, quando eu morava em Bogotá, eu me intoxiquei. Depois eu conto pra vocês algumas dessas minhas histórias de intoxicação. E o que aconteceu? Eu precisava muito de um serviço hospitalar, eu precisava muito me desintoxicar, eu precisava saber o que estava acontecendo comigo, e eu não tinha a menor ideia de como utilizar a saúde. Isso que eu já levava 3 anos na Colômbia é muito, muito vergonhoso. Eu não sabia a qual hospital ir, eu não sabia nada. Isso me deixou muito preocupado, porque em Medellín eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos, mas em Bogotá nessa época eu não conhecia quase ninguém. Então eu precisava saber qual hospital ir e não tinha a menor ideia onde era. Depois eu consegui me desintoxicar fazendo consultas por telefone com os meus amigos, e depois, claro, eu descobri onde era o hospital. Eu descobri que eu morava na área da saúde, em que todos os hospitais ficavam próximos à minha casa. Então isso é muito importante quando você viajar. É importante você saber como funciona a saúde desse lugar, qual lugar mais próximo você pode ir, porque você nunca sabe se você vai se intoxicar com a comida local, se vai acontecer qualquer coisa. Esperemos que não, mas com saúde não se brinca. Então não cometa o mesmo erro que eu cometi em não saber onde ficava ou como ser atendido ou conhecer a saúde do país. Gostou desse vídeo? Achou que ele foi útil para você? Então já sabe o que fazer. Curte, compartilha, divide com sua mãe, com seu pai, com seu tio, para que todo mundo possa conhecer as informações sobre a Colômbia. E são dicas que podem servir para qualquer tipo de viagem também. Já aconteceu alguma coisa com você enquanto você estava viajando, uma coisa assim bem louca? Deixe nos comentários, porque eu gosto muito de ler e principalmente de responder. Nos vemos na próxima. Tchau, fui!